Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, dia 28 de novembro, estamos chegando ao finalzinho do mês. Eu quero te ajudar a diminuir o seu apetite, porque tem muito paciente que tem um apetite muito alto, não para de comer, não fecha a boca e olha para mim e faz: Felipe, o que é que eu faço para ter menos apetite? Justamente nesse episódio de hoje eu quero te explicar como é que funciona a diminuição e a regulação do teu apetite. Nós temos no nosso corpo dois principais hormônios, um chamado de leptina, o outro de grelina, que são eles que fazem o controle do apetite. A grelina é liberada justamente naqueles momentos que antecedem a refeição e também quando você está em jejum. É a grelina que dá aquela sensação de vazio na barriga, aquela fome que você fica com desejo de sair mastigando, de se alimentar. Já a leptina faz o processo de feedback negativo. A leptina é liberada quando o seu organismo já está o quê? Saciado. Quem produz a leptina é o tecido adiposo, ou seja, o tecido gorduroso é que produz a leptina e manda uma mensagem lá para o cérebro dizendo: olha, não precisa mais comer, estamos saciados. O que é que acontece no corpo de uma pessoa que tem um alto percentual de gordura? Lembra que eu disse que a leptina, que é o que inibe o apetite, é produzido no tecido adiposo? Pois é, pessoas que têm mais tecido adiposo têm mais leptina. Aí você vai dizer: oxe, Felipe, então isso é bom. Porque quanto mais leptina, mais manda mensagem para o cérebro que a gente não precisa comer. Então era para um obeso, ele perdeu o apetite. Só que o que é que acontece? Existe um mecanismo chamado de resistência à leptina. Por ter muita leptina na circulação, essa leptina não funciona da forma que é para funcionar. Por isso que alguns pacientes obesos, eles que têm resistência à leptina, eles acabam comendo demais sem ter aquela sensação de saciedade. Não para de comer, não para, não para. Por quê? Porque a leptina está resistente, ela não está ligando no seu receptor e fazendo o seu papel. Já outras pessoas, outros obesos, que têm a leptina lá em cima, mas que não têm resistência à leptina, essa leptina ela fica atuante, gera nesses pacientes uma diminuição do apetite severa. Já viu aquelas pessoas que dizem: Felipe, eu não como nada, mas mesmo assim eu continuo engordando? São pessoas que de fato geralmente comem muito pouco, mas acabam comendo comidas que são calóricas e engordando. Só que essas pessoas têm um apetite lá embaixo. Essas pessoas não saem devorando tudo, elas gostam de fato de comer pouco, só que engordam porque comem alimentos que têm altas quantidades de calorias. Já tem outras pessoas que engordam porque, além de consumir muitas calorias, de fato tem um apetite muito elevado. Então o que é que a gente pode fazer para diminuir o apetite? Se você colocar na internet, você vai ver um monte de propaganda enganosa de use tal suplementação, a mais famosa, por exemplo, picolinato de cromo, para diminuir a vontade por doce. Você vai ver um monte de bugiganga que é vendido na internet, inclusive por profissionais de saúde, que se auto-intitulam especialistas, e vão dizer para você que aquilo tira vontade de doce, que aquilo tira fome, tira vontade de comer. Saiba que isso é mentira. O controle do apetite, ele vai sendo regularizado de acordo com o processo de emagrecimento. Você vai perdendo peso, o teu tecido adiposo vai diminuindo, isso vai melhorando a relação da leptina e da grelina e você vai tendo um controle. Em casos que o paciente tem, por exemplo, compulsão alimentar, a gente precisa também de um tratamento psicológico para ajudar o paciente a ter uma relação melhor com a comida, porque às vezes é isso que está afetando essa situação de um apetite elevado. O paciente não tem uma boa relação com a comida e acaba comendo demais, que gera compulsão. Então, a gente precisa trabalhar pelo lado psicológico. Existem medicamentos que diminuem o apetite? Sim. Temos substâncias anorexígenas que agem diretamente no sistema nervoso central. O mais exemplo conhecido é a sibutramina, um medicamento tarja preta controlado, o receituário B2, que precisa ter muito cuidado na sua utilização, mas que sim é indicado nos tratamentos da obesidade, em alguns casos. E o mais conhecido, a famosa Ozempic, que acaba também diminuindo bastante o apetite, porque gera aquela sensação até de enjoo, de mal-estar. Isso faz com que o paciente de fato coma menos. Agora, de forma natural, o que é que a gente pode fazer para diminuir o apetite?
é controlar a nossa alimentação dia após dia. Se você for fiel à sua dieta que o nutricionista pensar para você, uma dieta de déficit calórico, onde você come sempre de forma razoável, onde você, quando se sente minimamente satisfeito, você já para, isso vai fazer com que o teu corpo ele vá se readaptando. É um caminho fácil? Não é, mas é possível. É possível sim reduzir esse seu apetite. Espero que você tenha compreendido e busque essas estratégias, porque é possível. Você vai ter sucesso, você vai emagrecer, você vai chegar no corpo que você quer, só que tudo depende das suas ações, depende do seu objetivo, depende do seu foco. Se você está com a equipe multidisciplinar te acompanhando, tudo vai ficar mais fácil. Amanhã, quarta-feira, estarei aqui trazendo mais um conteúdo para a Dose Diária de Emagrecimento, te ajudando a cada vez mais compreender todo esse processo. Aguardo você e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu gostei aqui nesse vídeo, tá bem? Muito obrigado!